Eu me chamo César Valverde, eu sou baiano de nascença, nasci numa cidadezinha de 160, hoje 160 mil habitantes, aqui na Bahia, chamada Jequié, e o codinome Jequié Cidade do Sol. Olha, vocês imaginam, aqui nessa cidade tem um sol para cada um. Muito bem, eu passei 28 anos em Edom. Com 14 anos de idade, eu tive meu primeiro emprego de carteira assinada. Não foi assinado aos 14, porque não se podia tirar a carteira de trabalho com 14 anos e a empresa só permitia trabalhar com carteira assinada. E eu tive que esperar completar 15 anos para assinar, para tirar a carteira consequentemente, o patrão assinar a carteira. Então, eu entrei nesse meu primeiro emprego com 14 anos e saí com 28. Foi assim, a minha vida sempre foi assim, muito difícil, por conta de não ter tido um pai. A presença paterna foi uma coisa, a ausência, na verdade, paterna, foi uma coisa assim que era muito complicada para mim. Hoje eu tenho 60 anos e até hoje eu sinto a falta paterna. Não assim para ter deixado herança, não para. Mas eram os conselhos, era o ombro amigo. Vocês não possam imaginar o quanto é importante uma figura paterna. Então, minha mãe tinha um problema terrível. Minha mãe, ela era alcoólatra. E para mim tirar essa carteira de trabalho com ela, deu problema, porque tinha que levar, ou tinha que ser acompanhado do menor, tinha que ser acompanhado do pai ou da mãe. E para mim encontrar minha mãe assim, sóbria, foi muito difícil, porque era uma coisa terrível. Nós acordávamos, minha mãe não saía para lugar nenhum, e aí daqui a pouco eu via minha mãe já ébria. Eu digo, meu Deus, o que é que acontece? Ela não saiu para lugar nenhum e já está embriagando, já está. Até que um dia eu descobri que a bebida ficava, tinha uma opção de litros vazios debaixo da pia, e no meio daqueles litros vazios tinha um cheio, ou um com alguma quantidade. E eu entrei nesse primeiro emprego e fui ser radialista. Entrei como operador de áudio. Aos 16 eu já era, já fiz reportagem policial, fui corretor comercial da rádio também para melhorar o salário. E a vida foi passando, eu fui estudando, e de repente, sempre sem conselhos de ninguém e ouvindo conselhos da rua, conselhos dos mais velhos. Os meus colegas de trabalho, que eram todos mais velhos, eu era o único novo, o único menino que tinha na rádio. Acho que ninguém nunca entrou naquela empresa com a idade terra que eu entrei. Muito bem. Terminei o primeiro grau e tinha, sim, dois sonhos na minha vida. Dois sonhos de menino. Um era ser advogado, sonho muito distante. E o outro, por incrível que pareça, era ser pastor de Edom. Porque eu fazia os programas evangélicos no rádio, eu gostava de fazer, eles gostavam de trabalhar comigo, eu dava vida assim ao programa deles, fazia com muita alegria aquela coisa toda, e eles gostavam de trabalhar comigo, eu conhecia todos. E aí o que é que ocorre? A gente cresceu, a gente amadureceu, e aí eu me casei com uma moça, né? Me casei com uma moça com a qual eu tive dois filhos maravilhosos. Fiz o vestibular, consegui ser aprovado e fiz esse curso em 5 anos. Mas lá, durante esses anos, as pessoas que me conheciam diziam, não, para você está fazendo o curso errado, você está jogando dinheiro fora, você não é contador, você é advogado.
E como é que eu vou fazer direito, rapaz? Eu era pai de família, direito só tinha em outras cidades, longe. O fato é que, depois que eu terminei de fazer ciências contábeis, eu tomei gosto pela coisa, fiz um curso de pós-graduação para poder até, quem sabe, ensinar na mesma faculdade que eu me formei, porque o dono, ele sempre fazia isso, ele aproveitava aqueles alunos que destacavam um pouco e ele terminava chamando para ser aluno. E eu tive que fazer metodologia do ensino superior para me poder, caso eu pudesse fazer como especialista, ser professor na faculdade. E o fato é que um outro amigo me chamou para me ir fazer direito numa outra cidade, distante 150 quilômetros. Aí eu já estava já com 47 anos, 48. E aí a gente tinha que ir e voltar todos os dias, segunda a sexta, e de sexta para sábado tinha que dormir lá. Era um difícil, muito difícil. E a gente terminou se formando em Direito, lá em Vitória da Conquista. E o desejo agora de ser advogado, ele estava muito perto. E o desejo de ser pastor de Edom, como é que ficou? Bom, aí foi a coisa engraçada, né? Por 5 oportunidades eu tive chances de ser alçado a pastor. E era um desejo muito grande e a Shem não permitia. Toda vez que tinha assim, a possibilidade surgia, muito clara, muito verdadeira, muito palpável, não acontecia. Para você ter uma ideia, eu já fui até convidado para casar com uma moça e o pai dela era ex-pastor, tinha 250 cadeiras, tinha púlpito, 6 microfones, guitarra, baixo, gasofilácio, tinha som, tinha tudo. Ele me falou assim, rapaz, eu vou arrumar um jeito aí de consagrar você, vamos abrir um trabalho, você, pela sua capacidade, o trabalho vai crescer e tal, e eu e minha família vamos ser suas ovelhas. O pastor disse isso. E a Shem não deixava. E eu não entendia, não entendia. E aí a coisa começou, eu passei assim, nesse período, eu fui para Edom, mas aí teve um tempo que eu saí e passei 12 anos fora. 12 anos fora, mas comprando livros, me preparando para voltar. E eu falei, eu vou voltar. E quando eu voltei, aí me convidaram para me fazer um programa de debate bíblico numa rádio FM, todos os domingos. E nós conseguimos uma audiência fantástica. Era um âncora, eu fui como convidado a primeira vez, aí eles me convidaram novamente para a segunda, eles continuaram gostando, o público também gostou, e aí eles me chamaram para me ficar fixo. E nós ficamos 2 anos e meio fazendo debates bíblicos. Olha como a Shem trabalhou. E esse tempo, parece que a Shem só queria falar com uma pessoa, era eu. Ele não queria falar mais com ninguém. A cidade aqui tem 160 mil habitantes e 40% desse povo é evangélico. Imagina aí, uma cidade de 160 mil, onde mais de 50 mil são evangélicos. A gente tinha uma audiência fantástica. E eu descobri que a pastorada nada sabe. Tirando assim raríssimas exceções que foram lá fazer o debate, você fazia uma pergunta para o cara de escola dominical e o cara não sabia responder. Eu falei, poxa, esses caras não sabem nada. E a Shem trabalhando no meu coração. E na denominação que eu frequentava, o pastor pregou durante 2 anos, na mesma mensagem, no mesmo texto, a mesma coisa, não saiu do lugar. E aí a gente começou a ficar inquieto, eu e um grupo de mais 10 pessoas, 11 ao todo. E aí nós resolvemos começar a nos afastar gradativamente, sem alvoroço da denominação, até porque eu fazia ainda o programa, não queria causar escândalo, não queria sair falando mal de ninguém, fazendo lachonhará de ninguém. E aí a gente começou a buscar na internet alguns cânticos, aqueles cânticos que a gente cantava lá em Edom,
a gente já estava começando a ver que falava muita besteira, muita coisa do homem mesmo, não tinha nada, não era nada para Deus, nenhum cântico daquele ali era dirigido para Deus realmente, era para o homem mesmo. Então, aí a gente começou a se reunir, todo domingo a gente se reunia na casa de um. Até que um dia nós levamos lá um cidadão no programa do rádio, um cidadão que eu já não via há muito tempo, eu o convidei e ele foi. E esse cidadão chegou lá e deixou todo mundo de queixo caído com o conhecimento bíblico dele. Foi assim, uma coisa extraordinária. Enquanto a pastorada, na minha concepção, salvo raríssimas exceções, sabia alguma coisa, esse cara, ele me conhecia muito. E aí o que é que ocorre? Esse cidadão, ele foi falar no rádio e eu convidei para ir a segunda vez e convidei a terceira e ele não aceitou. E aí eu convidei ele para falar para esse grupo de 11 pessoas. E esse cidadão chegou lá, nesse grupo de 11 pessoas, e 7 horas da noite ele chegou. 1h pouca da manhã, ninguém arredou o pé. Todo mundo ia trabalhar no dia seguinte. E ninguém conseguiu arredar o pé. O cidadão falando, falando, falando. E a gente, eu que sou, que falo, eu que sou até prolixo às vezes, na maioria das vezes, eu fiquei calado ouvindo esse cidadão. E aí quando terminou, nas quase 2 horas da manhã, faltavam uns 15 minutos para as 2 da manhã, aí ele dava risada e dizia assim, rapaz, não estou entendendo onde é que vocês querem chegar. Eu falei, por que você pergunta isso? Por que você fala isso? Ele disse, porque eu só estou vendo 2 caminhos para vocês aqui. Eu falei, quais são os 2 caminhos? Ele disse, aqui todos vocês vão desviar ou vocês vão todo mundo aqui para o judaísmo. Eu não, foi a primeira vez que eu ouvi falar de judaísmo. Eu digo, como assim? Ele disse, judaísmo. Aí eu perguntei a ele a pergunta de $1 milhão. Eu falei, vem cá, e você bebe de que fonte? Ele disse, eu ouço fulano de tal. Depois, se vocês quiserem, eu falo quem foi que ele ouvia. Aí eu gravei o nome do cara. No dia seguinte eu já estava pesquisando. Ele praticava aqui no Brasil o judaísmo nazareno. Aí eu falei, poxa, tudo diferente. E aí, esse cara que praticava o judaísmo nazareno foi chamado de palhaço fantasiado de judeu, porque ele usava kippá, ele deixou a barba crescer, ele usava talit, e um judeu que hoje mora no Brasil, depois eu falo o nome também para vocês, se vocês quiserem. Eu vou dar algumas dicas e vocês vão saber, que é para poder, isso aqui vai para a internet, para poder os caras não ficarem querendo direito de resposta, querendo abrir processo, se for, entendeu? Aí o que é que acontece? Esse judeu, um cara bem duro nas suas respostas, nas suas colocações, ele não faz rodeio. E aí esse cara foi para a justiça com esse cidadão. E na audiência de conciliação, quando o juiz mandou esse judeu falar, o judeu disse, olha, o senhor reitera o que o senhor falou, se reiteiro. Esse cidadão usa o meu livro. Esse livro que ele usa para falar, fala de mim, não fala dele. Eu sei quem é minha família. Eu sei a que tribo eu pertenço. Eu sei a cidade que eu moro. Eu conheço a história do meu país. E o que ele conhece de ouvir falar. O meu avô foi fulano. Ele começou a falar e aquilo... O cara chega no meio da audiência, o cara que abriu o processo, o cara que se fantasiava no caso, e diz, excelência, eu queria falar. O juiz permitiu que ele falasse. Ele disse, eu queria que o processo se encerrasse aqui e eu queria só fazer um pedido.
que esse cidadão me aceitasse como discípulo dele. Ele tem razão, eu sou um palhaço realmente fantasiado de judeu, agora eu quero fazer a Aliá, eu quero fazer o meu retorno. E aí foi assim, uma comoção muito grande, foi uma coisa que movimentou o mundo judaico brasileiro naquele momento, né? E aí eu participei mais ou menos, rapaz, dessa efervescência toda. Mas e aí, rapaz, e como tomar conhecimento disso? Como aprender? Nesse dia que o cidadão falou que nós iríamos desviar ou ir todo mundo para o judaísmo, um dos presentes disse assim: eu conheço um maluco aqui em Jequié que deixou a barba crescer, que anda com a touquinha na cabeça, entendeu? E fala que a igreja é isso, que JC é aquilo, que não sei o quê. Aí eu falei assim: quem é esse maluco? Fulano de tal, tal, não conheço. Bom, como eu me achava o mais espiritual de todos, o mais experiente, eu me achava, eu disse, eu queria falar com esse maluco. E o dono da Mas verdade. isso. Aí eu disse, eu quero falar com esse maluco. Aí o cara falou assim, eu queria falar eu e o maluco, porque eu achava que eu tinha mais capacidade. Entendeu, Terezinha? Aí, o que acontece? O cidadão chama o maluco, entre aspas, e leva para minha casa num desses encontros que nós fazíamos aos domingos. E o maluco, entre aspas, chegou lá com um caderno e começou a falar. É um texto bastante conhecido aqui, acho que todo mundo aqui conhece. Parece que foi desenvolvido por esse judeu que teve o problema lá com o Nazareno. Ele 20 motivos, o texto é 20 motivos pelo qual JC não é o Machia. André certamente conhece aqui, Sérgio deve conhecer, Jamilton, enfim, é interessante conhecer. 20 motivos pelos quais JC não é o Machia. Aí, o que é que acontece? O maluco falou, rapaz, parece-me que 5 ou 6 pontos, e aí a hora se avançou, aí eu peguei o maluco e tomei o caderno dele, sequestrei o caderno dele. E digo, olha, esse caderno aqui eu vou passar ele a limpo, eu vou digitalizar ele todo, tudo que tinha no caderno do cara, eu digitalizei. Na mesma noite de domingo, eu sentei no computador e comecei a digitalizar tudo que ele tinha, sem entender nada. Aí tava lá, Hashem, eu digo, o que é Hashem? E falava na época Hashem mesmo. Meu Deus, o que é? O que é isso? O que é aquilo? O que é Bereshit? Meu Deus do céu, o que é Shemot? Eu anotei tudo, escrevi tudo do jeito que estava lá. E depois eu devolvi. Na terça-feira, fiquei com tanta sede que segunda eu não devolvi o caderno, porque eu estava ainda copiando e botando no computador para poder estudar aquilo. E na quarta-feira eu já encontrei com ele, parece que terça ou quarta-feira, devolvi o caderno dele. E como ele já estava há algum tempo nessa caminhada, ele, a esposa, aí nós começamos a nos reunir com ele, né? O grupo dos 11 começou a se reunir com esse cidadão, né? Que também já tinha construído uma sinagoga de Edom lá. Sinagoga não, um negócio lá. E que depois ele chamou de Beitos. Na casa dele, a gente ia longe, a gente tinha que fazer praticamente uma viagem para chegar na casa dele, mas a gente ia com prazer, ele nos recebia com muito prazer. E aí, rapaz, você vê quando eu disse lá no princípio que parece que a Shem só queria falar comigo, os 11, só ficou eu. Todo mundo desfaleceu pelo caminho, não sei o que é que aconteceu com essas pessoas. O que eu posso assegurar para vocês é que nenhum abraçou a Torá. Todo mundo comprou Torá, comprou Sidu, eu comprei na época, eu comprei Talmud, vários tratados, eu comprei o Zohar, eu comprei o Yetzer Hará, eu tenho uma biblioteca muito boa,
que falta realmente é ler. Teve livros do Talmud, por exemplo, quando eu abri a primeira página, que o autor diz lá que não era saudável para uma pessoa com menos de 2 anos de caminhada judaica ler aquilo e ler aquilo sozinho, que tinha que ter um parceiro idôneo e que tinha que ser casado, tal, porque as experiências obtidas com pessoas novas, tal, enfim, que não preenchiam aqueles requisitos, tinham ficado malucos. Eu fiquei com muito medo daquilo e falei, poxa, a Hashem vai mandar alguém com essas características para me ensinar. Muito bem. Só que aí eu continuava buscando na internet, né? Porque aqui não tinha na região, e eu fiquei sozinho, e eu ficava buscando na internet. Aí houve um, houve outro, tal. Aí minha esposa vai e acha na internet uma jovem senhora que ela tinha um grupo e minha esposa conversou com ela, ela deu o número e ela entrou nesse grupo de WhatsApp. Minha esposa ficou maravilhada, porque quando eu conheci a Jaqueline, ela era de uma denominação e o pastor chamava ela de filha, a esposa do pastor, que a pastora também chamava ela de filha. Ela frequentava a casa desse pastor e esse pastor me conhecia das antigas. E quando ela disse para o pastor que estava namorando comigo, ele disse: Meu Deus do céu, vai lá agora, termina esse namoro. Esse cara é desviado, esse cara tem demônio até debaixo da unha dele, ele tem demônios, os demônios estão alojados até debaixo da unha dele. Primeiro contato que eu tive com Jaqueline, Jaqueline já tinha um filho, na época o menino tinha 11 anos, hoje tem 16, e fiquei 2 meses com ela, sem dar um beijo, e a primeira noite que eu conversei com ela, não sei que hora começou a nossa conversa, mas terminou lá pelas 4 da manhã no celular, e eu só falei de Hashem, só falei da minha maneira, tosca ainda, sem nenhum entendimento, mas era aquilo que eu queria. E ela começou a ir debater com a pastora. Só ele me falou isso. Aí ela disse: Não, isso não está escrito na Bíblia, não. Aí um belo dia, eu estou contando já um pouquinho o testemunho de Jaqueline. Jaqueline me traz um texto de Deuteronômio 28, 18. Aí quando ela 28, 18, eu digo: Não. Ela falou assim: Olha, se você me trouxer um texto em Deuteronômio que diz que JC é quem vocês dizem que ele é, domingo eu vou para o culto na sua igreja. Na hora que o pastor ou a pastora forem fazer o apelo, eu vou pegar o microfone, eu me ajoelho lá, peço perdão a todo mundo, entendeu? E volto a ser evangélico. É um compromisso que eu faço com você. Eu sou macho, sou homem de palavra, eu faço isso. Agora, o texto que a sua pastora mandou ler, eu não vou ler Deuteronômio 28, 18. Eu vou ler Deuteronômio 28, de 1 até terminar o texto. E aí, quando eu cheguei no texto que a pastora tinha dado para ela, para me converter, ela tomou a Bíblia da minha mão, fechou e disse: Não tem para onde correr. Você não mandou escrever Bíblia. Você não preparou esse texto. Esse texto veio preparado pela pastora para lhe derrubar. E esse texto foi o que abriu os meus olhos. O que você prega é a verdade. E eu vou seguir a verdade com você, nem que o sangue dê no meio da canela. Foi um negócio fantástico. E aí, essa moça começou a estudar o judaísmo pela internet, óbvio, e aí encontra, eu vou dar o nome dela, porque é nossa amiga, porque
ela vai até ficar feliz de saber que ela foi uma vetora, que ela foi um canal de bênçãos para a nossa vida. Márcia Xavier. Jaqueline encontra Márcia Xavier no Facebook e aí começa a conversar com ela no privado. E Márcia dá o número dela do Zap e Jaqueline entrou nesse grupo. E Jaqueline ficou encantada. E aí só tem como você botar o meu marido nesse grupo? Aí Márcia disse: não, nesse não. Eu vou falar com o Moré André, que é com quem eu aprendo. Ele tem um grupo de homens e certamente ele vai receber muito bem seu marido lá. Pô, mas não tem outra. Márcia entrou em contato com o André, acho que foi. Se não foi Márcia, foi a própria Jaqueline. Esse detalhe me falha. O fato é que no mesmo dia que eu fui aceito no grupo, André já falou comigo, eu já fui me sentindo em casa, e aí os olhos foram abrindo, 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 e eu quero dizer para vocês que a Hashem se mostrou muito presente na vida de André, realmente uma conexão muito grande entre mim e ele, coisas assim espirituais. Eu sei que eu estou ficando prolixo, mas é preciso falar algumas coisas, entendeu? Até na questão do casamento mesmo, eu liguei para André. André, a questão do palhaço vestido de judeu, né? Eu digo: André, eu não sabia o que era, qual era a função do talit. Eu não sabia qual era a função do kippah. Aí perguntei: André, eu queria casar, mas eu só sonho com isso, eu só penso nisso, em casar com talit e casar usando o kippah. Eu imaginava, porque assim, vocês. Deve ter alguém novato aqui que está ouvindo falar de Kabbalah agora, ouvindo falar de Torá agora, de Zohar agora, e fica louco, né? Com vontade de sair falando para todo mundo, de converter todo mundo, que não é a função do cabalista, não é fazer proselitismo, mas a gente quer que as pessoas saiam de Edom e você sai falando aquela coisa toda. E eu imaginava o seguinte: além de estar no meu coração de casar usando o talit e o kippah, que aquilo iria despertar algumas pessoas, para as pessoas virem depois me questionar sobre aquilo. Não veio ninguém. Não veio ninguém. A gente traz assim pessoas esporadicamente para me falar, pessoas que vêm assim um questionamento ou outro. Aí eu falo da Torá e tal, mas nunca foi uma coisa programada, nunca saí de casa assim, já vou na casa de fulano só para falar de Torá para ele. Nunca, nunca aconteceu. Mas acontece o contrário. A Hashem manda algumas pessoas com problemas aqui para nossa casa, para que eu fale, moças aqui para minha esposa falar, casais para a gente falar, e tem sido assim muito bom. Tivemos aqui algumas experiências interessantes. Teve uma, eu vou contar pelo menos essa. Um belo dia, nós temos três cachorros. Nós temos uma cachorra de raça, que foi nos dada por uma vizinha, e temos dois cachorros que minha esposa pegou no lixo, que alguém jogou para morrer, com sinomose. Esse cachorro, ele se bate todo, ele não abre a boca legal, ele fede, inclusive, muito a boca dele. Eu acredito que ele deve estar nos últimos dias dele. E aí o que é que ocorre? Esse cachorro a gente está cuidando e era para sacrificar. E aí eu ligo para André, e aí André disse: não, não pode. A Hashem mandou com um propósito. Não foi para a gente sacrificar. A vida está nas mãos de Hashem. A morte também. Então, se for o caso, vamos rezar para Hashem levar.
Desse ínterim, minha esposa vai comprar o pão à noite, aí chega na porta da padaria, tem uma outra cadelinha lá, e começa a balançar o rabo para ela. Ela vai para casa, a cachorra vai e nos acompanha. Acompanha a minha esposa. Quando chega aqui, eu tava no computador, aí a minha esposa, desce aí que pra tu ver um negócio aqui. Vocês não vão acreditar. Quando eu disse que a cachorra me viu, a cachorra se jogou em cima de mim, botou a cabeça debaixo da minha perna e começou a se lançar em cima de mim e dando aquele grito de socorro, assim, não me deixe embora. Eu tô apanhando na rua, toda ferida, toda medrosa tal. Eu disse, meu amor, nós já temos dois cachorros. Se a gente botar o terceiro, pode botar o quarto, vai virar nossa casa um canil. Vamos fazer o seguinte, vamos abrigar essa cachorra hoje à noite e vamos dar um banho nela, tá? Tirar umas fotos e botar no grupo da ONG para que alguém possa fazer uma adoção responsável. 3 dias colocando a foto da cachorra, não apareceu ninguém. Aí nós percebemos que a cachorra tinha problemas de saúde. Minha esposa leva no veterinário, aí o veterinário disse, não, ela está com a doença do carrapato. Aqui tem que sacrificar. Ela lá no veterinário, aí ela disse, amor, eu tô aqui, o médico quer sacrificar a princesa. E aí, chorando, né? Falei, não, peraí, calma, calma, calma. Eu tava no trabalho, aí liguei para André. Quando o André tá no telefone comigo, ele chega assim, interrompe a ligação para ele, ô Patrícia, que cheiro de criolina é esse aí? Você tá usando criolina? Ela disse, não, eu não tô usando criolina, não. Eu não tô sabendo, e também não tô sentindo um cheiro de criolina, não. Mas tá muito forte, e André. Aí, rapaz, aquilo começou a me inquietar, né? Aí eu perguntei, vem cá, como é que é o negócio aí? Aí a Jaqueline falou assim, ô amor, eu acabei de ver matando um cachorro aqui agora. Aí o cachorro começou a botar coisa pra fora assim na boca, e eles vieram e lavaram a sala com criolina. Aqui tá um cheiro de criolina terrível. Gente, como é que André consegue ver, sentir esse cheiro de criolina do Rio de Janeiro? Eu não sei nem quantos quilômetros é da cidade do Rio de Janeiro. Ele estava naquela época na Rio das Pedras, né? Como é que André sentiu isso lá? Como é que a Shem pode ter falado com André, mostrado para André essas coisas? Então, gente, eu tenho visto e sentido todo esse tempo que Deus ele reservou para mim e para cada um de vocês que estão ouvindo esse testemunho hoje, ele reservou o melhor. Pegou um trabalhista de verdade, que nunca se preocupou com dinheiro. Esses rabinos que nós tentamos contato, quando os 11 estavam estudando, todos eles falaram em dinheiro. Era um salário mínimo por pessoa, 1,5 salário por casal, até para participar de um grupo de WhatsApp era pago. E André nunca falou de dinheiro. Ele dá o melhor de Hashem, ele dá o melhor de si gratuitamente. Quem acorda? Quem acorda às 4 horas da manhã? Às 5 horas da manhã? Quem dá 8 aulas por dia gratuitamente? A gente não só fazer TCDK para André, mas rezar pela sua vida todo o tempo, a dele e da Mora Patrícia. Eu sei que ela tem um cuidado muito grande por todas as moças e senhoras
aqui do nosso grupo, da nossa família. Hoje eu vejo dessa forma a importância de cada um de vocês que tem na minha vida. Eu imagino o quanto André ama cada um de vocês. Eu sei que quando, mesmo sabendo que todo mundo tem um tempo, quando um de nós se ausenta, some ou vai embora, André sofre e fica esperando o retorno todo o tempo, porque a vontade de André é só se doar. E ele não importa de se doar, de se doar, de se doar. Eu sinto isso. Então, desculpem a emoção. Eu já não estou falando mais com a boca, eu estou falando agora com o coração. Eu quero encerrar me dirigindo ao André. Obrigado, meu mestre, por você ter decidido me amar. Obrigado por você não guardar nenhum segredo da Torá para si e você dividir com todos nós. Que a Hashem te bendiga, que a Hashem te faça prosperar em todas as tuas coisas, todos os teus intentos. Que a Hashem cuide da tua família material e da tua família espiritual. Que a Hashem te bendiga. Eu encerro aqui.